Olá, boa noite. Depois de muito tempo, estamos de volta com as lives, tá? Justamente comecei a fazer isso para inspirar as pessoas a falarem conteúdos que estão em pauta, assuntos que são discutíveis e fazer um bate-volta aqui, né? Tipo, trocar informações, trocar ideias, né? Acho que esse é o sentido da comunidade, não por acaso eu tô aqui com a camiseta. Quem lembra dessa camiseta, me fala aí, tá? O tema de hoje, né, escolhi porque me chamou a atenção, né, que quando saiu a decisão em relação à decisão de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, eu vi duas vertentes, tá? Algumas pessoas com muitas dúvidas e outras com muitas certezas de um tema que precisa ter uma análise, um cuidado melhor. E por que eu estou falando isso? Quem já trabalha com a área fiscal, com a área tributária, sabe que ela não é uma matemática exata. Espera aí. Acho que o pessoal não está me ouvindo. Gente, lembrei que eu estou sem fone. Eu falando, e eu não tenho certeza se vocês estavam me ouvindo, porque estava com o fone aqui, tá? Vocês estavam me ouvindo? Estão ouvindo agora? Como é que tá, gente? Perdão, eu não percebi que eu estava sem fone. Estou desaprendendo a fazer live, tá? Boa noite. Vocês estavam me ouvindo ou não estavam? Só me avisam aí, porque senão eu faço a introdução de novo, que agora que eu botei o fone aqui. Ai, que bom, obrigada! E a gente sabe que a área tributária, a área fiscal não é uma ciência exata, tá? Então, depende de vários fatores, a gente analisar algum ponto, alguma decisão que sai, e é essa provocação, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bom, para não ficar aqui um monólogo, né, tratar um assunto que é pesado sozinha, eu trouxe um convidado. Algumas pessoas já conhecem ele, tá? Ele falou aqui sobre a reforma tributária e ele vai ser meu parceiro hoje para a gente discutir esse tema, tá? É o Vinícius. O Vinícius, ele também trabalha com soluções fiscais e eu vou botar ele aqui na live para que ele se apresente para a gente. Quem não me conhece, viu que muita gente chegou nova aí, tá? Meu nome é Karen Rodrigues, eu sou especialista em soluções fiscais SAP, tá? Eu trabalho já faz bastante tempo, tá, com soluções fiscais, eu trabalhei com soluções fiscais não SAP, e eu gosto muito de discutir desses temas relevantes, esses temas quentes de mercado. E tá aqui comigo já o Vinícius. Vinícius, pode se apresentar enquanto eu vou botando aqui o tema da nossa live para o pessoal se achar, por favor? Boa Show de noite. bola, boa noite, tudo bem, Karen? Espero aí que todos Tudo estejam bem. ótimo. Prazer te ter aqui, hein? É um prazer, uma honra minha novamente. Acho que foi bem legal aquele bate-papo que nós tivemos ali sobre a reforma tributária. Fiquei honrado sobre discutir mais um tema bastante relevante, que traz impacto não só para quem trabalha na fiscal, na área de sistema, É compradores, verdade. vendedores, impacta para todo mundo, né? Então, estou muito honrado. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu atuo ali, minha origem é na área fiscal efetivamente, na área tributária, discutindo processos e operações fiscais, apuração de impostos, e aí da área fiscal acabei migrando para o SAP, né? Vendo uma vertente ali bem necessária de conhecimento na área fiscal, localização Brasil, então ali vi uma necessidade de expor para os consultores fiscais como que funciona a fiscal, e também expor para os usuários do SAP como que funciona a J1B Tax, né? Como funciona a localização Brasil. Então a gente está nesse meio caminho ali, eu quis achar essa ponte de ligação. Obviamente que é bem desafiadora, mas a gente está gostando bastante. Aí a ideia nossa é agregar cada dia mais ali, tanto nas atividades dos usuários, quanto também para quem atua tecnicamente no SAP. Não, muito bacana. E é uma área que está sempre, né, com muitas novidades, com muitos temas. E uma coisa que eu tenho observado, né, Vinícius, e por que eu trouxe esse ponto para ser a live, né? Faz muito tempo que eu estava fora aqui das telinhas, porque eu vi duas situações que me chamaram bastante atenção. Primeiro foi um post de um colega, Del Renan Correia, que ele postou lá as possíveis, né, soluções de tratamento desse tema pela SAP. E a gente viu Sim, lá que prática, né, 100% desenvolvimento, né, não deixa perfeito. dúvidas que a SAP deixou isso
para os clientes resolverem como tratar. O segundo, na verdade, foram 3 pontos. O segundo ponto foi uma colega que participou da reunião da Zuga, onde a SAP falou dessas soluções, ou seja, desses pontos onde poderia ser incluídos os desenvolvimentos. E ela disse, olha, me pareceu que a SAP não sabia muito do tema, né? E eu disse assim, pô, mas a SAP é uma empresa de tecnologia e inovação, e ela tem muito cuidado quando ela vai abordar questões fiscais, porque é uma responsabilidade muito grande quando você diz, pode, não pode, tem que ser assim, ou tem que ser desse jeito. Exato. Porque a gente sabe que varia muito do ramo, né, de como a empresa conduz o tema, se ela tem um perfil mais conservador, ou se ela tem um perfil mais arrojado. E um terceiro foi um consultor que disse assim, eu já tenho a solução pronta. Eu disse, como assim? Já tem a solução pronta. E aí, por ter, né, esses 3 pontos, eles me chamaram a atenção em conversar sobre isso, entender um pouco mais por que algumas pessoas estão tão certas de como tratar, outras um pouco mais, né, assim, cuidadosas em relação a abordar o tema, tá? Mas antes da gente aprofundar direto, né, ao fundo do mar, né, eu não conheço todos que estão aqui na live agora, seria importante, seria interessante a gente, se você pudesse, né, falar um pouquinho do que se trata essa decisão, esse ponto polêmico, que demorou tanto tempo para sair a decisão. Legal. Bem, essa questão, acho que de ter uma solução, isso acaba acontecendo porque muitas das pessoas elas estão restritas a um determinado nicho, a um determinado segmento, então isso pode vir a acontecer. Acontece que quando a gente fala da área tributária no Brasil, ela tem uma complexidade tão grande de interpretação, de variações, de exceções. Então, quando a gente dá o curso lá para os consultores, eu sempre falo, ó, regra geral, mas tem uma exceção. E aí a galera, pô, exceção de novo? Porque todo assunto, todo imposto, ele vai ter uma regra geral e uma exceção. Como regra geral. É verdade. Então, assim, você já não tem como tratar isso de uma maneira bem fixa. Aí traz a complexidade da formação de preço, né, do imposto. Você tem o PIS e COFINS e o ICMS, são impostos indiretos, que eles estão calculados por dentro do mercado do produto, do preço do produto ali no final do dia. Então, se ele está calculado por dentro, um tem a base do outro. E aí alguém lá atrás, muitos anos atrás, levantou a mão, peraí, você tem uma incidência de ICMS, que ele tem incidência sobre a saída da mercadoria efetivamente, e você tem uma incidência de PIS e COFINS, que é sobre a receita. São conotações de base de cálculo de informação de incidência totalmente diferentes. Então, já ali, alguém levantou atenção. Aí você tem o ICMS, que é um imposto que não... O imposto não é uma receita, muito pelo contrário. Uma composição de DRE, o ICMS lá, é um fator dedutor da receita, efetivamente, do preço do produto. E com essa tese, foi levado, diversas empresas entraram com a ação. Essa ação vai desde 2006 até pelo menos 2017, né? Crescendo, subindo os níveis ali na esfera jurídica. Quando em 2017 o STF decide, fala, peraí, não, de fato tem sentido, né? É inconstitucional você falar que um imposto ele passa a ser incidência de outro, visto que a base para se formar a incidência do PIS e COFINS é receita, e imposto não é receita. Então, esse foi o primeiro entendimento, foi a primeira forma, como falar, ó, vocês estão certos, não tem que incluir o ICMS na formação da base de cálculo do PIS e COFINS. Dito isso, aí muitas empresas já passaram a comemorar. Não, agora vamos recuperar milhões de reais. Verdade. Advogados estourando champanhe para tudo quanto é lado, né? Porque, obviamente, muitas empresas entraram com ações e é pesado. Em 2017, o que a Receita fez? Espera aí, já que vocês estão falando aqui, eu vou botar uma instruçãozinha ali que eu vou modular como que eu quero fazer. E, ó, agora vai ser o valor recolhido, né? E a Receita Federal quis botar um pé na porta. E como que fica? Por que isso acontece, né? Tem uma estimativa, estava lendo até hoje, para você ter uma ideia, daqui de 2021 até 2030, uma estimativa de que o governo perca em arrecadação 274 bilhões de reais. É relevante. É muita grana, né? Se a gente falar só do processo mesmo. que foi atualizado agora, que é de 2017 e 2020, estamos falando de quase 70 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muita perda na arrecadação. No momento que o governo vem, vamos falar até ali, final de dezembro, né, de 2020, com uma perda de arrecadação muito grande. Porque primeiro veio quase ali uma questão de uma crise,
2018, Uhum. 2019, ali, uma crise ali que aconteceu na arrecadação, e você vem em 2020 com a pandemia. Então, assim, o governo ia levantar a mão, não quer perder dinheiro, é arrecadação. O cenário Claro, agora, sim, óbvio. e agora o cenário está um pouquinho diferente. Você pega meses de março, abril e maio com recorde de arrecadação, ou seja, as empresas estão girando. E aí é onde está caminhando para um formato, né? Então, assim, basicamente, tem uma decisão lá em 2017, onde o STF decide realmente tirar o ICMS da base de cálculo. Ficou a dúvida, e aí vem para a modulação que se arrastou até 2021, ou seja, quase 4 anos se arrastando mais uma decisão. A Com o mais, né? ICMS, a mais, já estava lá, estamos falando de quase 11 anos, de Adicionando. 2006 até 2017, 11 É, anos. acho que o total foi, em média, acho que quase 16 anos, se a Sim, gente contar o todo. se começar o todo lá das primeiras ações, as primeiras empresas, as primeiras teses que se levantaram contra isso, elas vêm há muito Esse tempo. tempo. E agora chega em É verdade. 2021, o STF, ó, você precisa se posicionar. Já que você deu a informação de que o ICMS não faz parte da base de cálculo, eu preciso de uma posição sua. E agora, em maio, se posicionou. Ó, o ICMS é o destacado. É o ICMS que está lá na nota fiscal. Então, ou seja, você forma o preço de um produto, compõe os impostos por dentro, como já acontece no dia a dia. Então, você tem aquele fatorzinho, né? Vamos fazer uma regra básica ali, 18% de ICMS, mais 9,25% de PIS e COFINS, você tem um Uhum, fatorzinho de 20 uhum. alguma coisa ali, você faz o por dentro e chega, sei lá, de 772, você chega a R$ 1.000 bruto, certo? Você formou o preço. Então, a formação de preço ela não mudou. Ela continua juntando os três impostos, calculando por dentro e formando o preço do produto. Chegou ao preço do produto, aí sim eu aplico a alíquota de ICMS e tiro aquele valor de fato para calcular a base do PIS e COFINS. Mas aí, vamos... Esse é o modo geral de se falar, né? O que eu acho que é sempre, né, que você tem que ter um cuidado, porque quando há uma decisão em julgado, que foi o que aconteceu, né, um processo que se alongou por longa data, quando é julgado, ele é muito específico, né? Então é Sim, julgado para aquelas empresas que entraram, para aquela necessidade, né, por que foi pedido, ou seja, o pedido foi exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS, perfeito. considerar inconstitucional, enfim. Mas aí, como fica, né, o que é a dúvida, né, e o que a empresa foi em função também de tudo que a gente passou da pandemia, as empresas também precisam recuperar, né, de certa Perfeito. forma, o prejuízo que tiveram, né, porque de certa Uhum. forma todo mundo não saiu ileso dessa pandemia. Sem dúvida. E a questão é que algumas indefinições nós temos quando a gente é muito específico num ponto, quando a gente sabe que dentro dos regimes que a gente tem, seja o regime de PIS, COFINS ou regime de ICMS, há várias vertentes, há vários nichos de negócios e há várias formas de tratamento. Sim. Então, quando a gente vai olhar para o passado, né, a recuperação do crédito, ela não é a partir de agora. Não. Né? Eu tenho direito a partir do dia 15 de março de 2017. Perfeito. Mas aí, o que eu queria, né, discutir aqui com você é a questão assim, o que a empresa precisa levar em consideração quando ela vai olhar créditos extemporâneos, como elas estão lidando com isso, né? O que elas precisam ter cuidado. O que eu observei, assim, pelas minhas análises, né? Primeira coisa, assim, que a Receita Federal, ela não esclareceu, né? Eu senti uma falta de uma instrução normativa ou algo do tipo, Perfeito. que orientasse a forma que as empresas vão fazer a tomada desse crédito para que não tenha problema, né? Porque a gente sabe que tudo quanto é questões que a gente fala de tomar crédito, né, não é tão simples assim dele ser aceito. Muitas vezes ele é glosado. E outro ponto que eu vi que foi meio que imposto à Receita peraí, só um pouquinho. Você só deu, na verdade, ela deu uma orientação em relação ao manual de contribuições, né, de como tratar isso dentro dessa obrigação. Mas, de fato, do que levaria os dados para contribuições acontece um pouco antes, né, que é como eu posso usar esse crédito. A única coisa que eu vi é que saiu uma decisão que é de consenso, digamos assim, é que a Receita não pode sair autuando e nem glosando crédito. Perfeito. Isso eu vi que recentemente houve esse acordo, né, digamos assim.
Mas eu queria ver mais assim a sua opinião em relação a qual análise, né? Como é que você vê a questão de como as empresas devem se orientar em relação à tomada desse crédito? São alguns fatores, Eu né? falo, quando eu falo crédito, eu falo a partir de agora, né? Porque a partir de agora, mas do passado. Sim, na verdade, sim. Primeiro, a gente precisa relembrar sempre o histórico. Então, as empresas que estavam com ações na justiça até 15 de 3 de 2017, o período que elas ingressaram com a ação, que elas pediram à instituição, elas vão ganhar. Então, ela vai ter que ter um trânsito julgado de uma decisão, de uma ação que ela entrou ali administrativa, entrou uma ação efetiva ali contra o Estado, contra a União, na verdade. Então, para trás disso. Para frente disso, tem a modulação, que qualquer empresa que entrasse com a ação ou que entrou com a ação a partir do dia 15 de 3 de 2017, tem aquele período até os dias atuais para poder se recuperar. Então, a orientação, a formalização legal e correta, vamos dizer assim, é uma empresa ter uma ação ou ter um processo administrativo que ela vai pedir esse ressarcimento, essa recuperação de crédito. E aí vem o contraponto, né? Uma diferença bem grande de entendimento entre alguns tributaristas, advogados, estudiosos, doutores nessa área e o próprio Receita Federal, né? Quem entrou com a ação, quem pleiteou, tem um trânsito julgado, o cara não vai querer ficar retificando uma obrigação acessória para poder ter direito àquele valor, porque isso vai gerar um trabalho para ele, vai gerar uma morosidade. Fora que você tem a questão de, uma vez retificada aquela obrigação, você abre esse período também para ser fiscalizado. Então, esse é o intuito da Receita Federal. É verdade. Se você tem que voltar lá atrás e retificar em 2021, os 5 anos que a Receita Federal tem para olhar a sua obrigação acessória não vai contar de 2017. Vai contar agora de 2021. Então, você vai ter daqui para frente 5 anos para a Receita Federal vir e, quero dar uma olhada nas suas obrigações acessórias, na sua FD contribuição, se está tudo ok. Então, nesse sentido, os tributaristas, os advogados que entrou com a ação, ele não quer isso. Quer que você faça um lançamento de ajuste, tem o valor que o juiz aprovou, deu o trânsito e julgado da ação, faz um lançamento. Eita, me caí aqui. Sem problema. Só caí aqui um pouquinho. Ai. Desculpa, perdão. Pode continuar, por favor. Então, você tem, os tributaristas e advogados defendem. Você vai lá, faz um lançamento de ajuste e vai para o pedido de recuperação daquele valor total já com um único lançamento. A Receita Federal não. Ela alterou o guia prático, né? Ela fala para cada tipo de documento fiscal, para cada tipo de lançamento que você tem ali. Dá um exemplo da nota fiscal eletrônica, você tem o detalhe C100, C170, você vai informar de uma maneira, você vai informar o valor do produto, o valor do ICMS, e na base de cálculo do PIS e COFINS, você vai deduzir aquele valor de ICMS. Então, você faz um lançamento só. Os outros registros, ele pega como você vai ter que apontar um desconto que seria esse valor de ICMS. Então, não dá para falar de uma maneira tão abrangente, porque cada segmento tem um ponto. Você vai para um lado, por exemplo, analisar, vamos pegar ali empresas de medicamentos, vamos pegar empresas de bebidas alcoólicas, que são produtos monofásicos em relação ao PIS e COFINS, ou seja, já é recolhido lá na fonte. Não tem, não vai ter esse crédito, não vai ter essa conta a se fazer. Assim como produtos sujeitos à substituição tributária. Você pega, por exemplo, combustíveis, você pega também bebida alcoólica, até medicamentos, também tem ST lá na fonte pela indústria, você não tem ICMS destacado. E aí, como fica? Então, tudo isso são variações e discussões que vêm se trazendo. A Receita Federal está falando para todo mundo, volta lá desde março de 2017 e retifica todas as suas obrigações acessórias. Isso dá muito trabalho, isso é bastante complexo, então vai ficar a cargo da decisão da empresa, o negócio, o segmento dela. Qual é o caminho que ela vai seguir? Qual é o caminho que ela vai tomar. Obviamente, tem empresas, como você disse no início, bem conservadoras. Então, conversei até ontem com uma coordenadora da área tributária de uma multinacional, e ela está falando que nós vamos ser conservadores, nós temos uma decisão, sobre a decisão nós estamos trabalhando, vamos recuperar. Sobre o futuro, vamos aguardar uma IN que vai normatizar esse processo, ou seja, a própria Receita Federal não deu como que vai ser a tratativa futura, né? Ela não falou, então está em oculto, então tem empresa que está esperando, mas ela comentou comigo que uma fornecedora dela, que é do mesmo segmento, também uma multinacional, pegou a decisão, se apropriou dos créditos, mas para o futuro já está praticando, baseado no quê? Tem aquele acordo que a Receita Federal não vai atuar. Então, também tem essa decisão propriamente dito da empresa.
Mas eu estava vendo que tem uma certa discussão em relação a essa orientação da Receita de como ele está orientando os Sim. créditos extemporâneos, né? É, Então, isso porque ela está dizendo assim, vai lá e retifica tudo, isso é um trabalho. Quer dizer assim, ó, isso faz sentido, porque assim, pensando em pós e contras, né? Se eu sim. for, por exemplo, um pouquinho mais arrojado, digamos assim, e eu tenho necessidade de caixa, e não me importa o trabalho que eu vou ter, porque né, eu preciso de dinheiro para esse Sim. momento, eu poderia ir sim pelo um processo administrativo. Né? Eu teria que ir lá retificar contribuições, retificar DCTF, né, e fazer perder comp para justificar a compensação o uso desses valores. Com a garantia de que não há risco de glosar esse crédito. Ele pode requerer que você demonstre os cálculos, aí sim, obviamente, se os cálculos não tiverem ok, e aí você pode não ter direito ao crédito. É o risco que se corre. Uhum. Mas, se você quer ter um pouquinho mais de cuidado, né, até um certo perfil mais conservador, ele vai preferir aguardar o trânsito em julgado. Né? Ou seja, ele vai preferir o quê? Habilitar o crédito com a Receita, e aí sim, sem necessidade de retificar obrigação nenhuma, fazer a solicitação na perder conta. Exato. Né? É uma então, esses são os dois caminhos. É uma grande discussão, porque assim, como pode dizer, cada um vende o seu peixe, né? Vamos dizer assim. Para um advogado, né, que está embasado, já entrou com uma ação ali, para ele é muito mais fácil defender já o processo ali. O juiz, tem a decisão do STF, aperta aqui, me dá esses valores que eu já tenho o cálculo aqui. Porque o juiz vai homologar, inclusive, os cálculos. Uma decisão dessa, ele vai, uma coisa que ele anexa ali na ação, é justamente as planilhas com os cálculos feitos, com a atualização feita efetivamente. Então, assim, é muito mais fácil para um advogado pleitear isso junto ao juiz. Falar, eu já tenho uma decisão do STF, você não tem mais o que discutir para mim. E aguardo o trânsito julgado, que vai ser um lançamento só. Por outro lado, para algumas empresas, isso acaba sendo mais complexo. Então, às vezes ela tem um processo mais de entrega de obrigação acessória mais robusto, com áreas focadas naquela obrigação acessória. Para ela, fala, é muito mais fácil separar alguns profissionais e falar, vocês vão trabalhar para o processo administrativo. Então, vamos refazer as obrigações acessórias, vamos chegar aqui com crédito acumulado, e é ele que eu vou fazer na parte de compra ali de fato. Legal. O pessoal já está interagindo aqui. Tá, e tem perguntas ali. O Gustavo comentou, de certa maneira, acredito que a Receita Federal não solta a situação normativa, pois não é interessante ter o prejuízo do crédito ao contribuinte. Na verdade, ele está tentando postergar, né? Tentando dar um jeito das pessoas não se sentirem confortável de fazer isso em relação ao crédito, né, extemporâneo. Na minha opinião, né? Eu acho que eles estão esperando ver se essa reforma tributária sai do papel. Porque ela consegue minimizar esse prejuízo de certa maneira. Porque ela já... na reforma que eu vou fazer vai ser um novo texto. Então, toda essa discussão feita até aqui, ela cai por terra. É daqui para o passado. Então, para o passado vai ter o crédito, ela já tem ali a estimativa de valor que ela vai ter de prejuízo ali na sua arrecadação. Certo. Mas já é fato, né? Para o futuro, como que ela muda? Tratando a mudança da legislação. Então, tem uma PEC, de fato, então tem uma mudança lá na Constituição em relação aos impostos, muda esses impostos, dá outro nome para ele, com outra alíquota, acaba o problema dela. Ela fala, tirei o ICMS, se não existir, se vier o IBS, ele já é uma alíquota única para todos os impostos, e acabou esse problema. Então, assim, eu acho que tem a politicagem da questão da reforma tributária, como nós comentamos, mas a área administrativa da Receita, vamos dizer assim, eles vão segurar o máximo e falar, vamos ver se essa reforma emplaca, porque se ela emplacar, a gente tira esse problema na frente. Como a gente disse, 274 bilhões em 10 anos é muita coisa. É verdade. E aí tem a Rosângela. Por favor, expliquem como o cálculo deve ser feito para as notas de entrada. Será feito através de IVA, conforme a sugestão da ZUG? Na verdade, as notas de entrada é uma grande discussão, né? A gente acabou não falando sobre isso, né? Tá anotado nas minhas anotações aqui para falar, esse era um dos pontos para falar. A gente até conversou essa semana, né? Falou, você entende de um jeito, acaba entendendo de outro. Vamos só... Por isso que é bom a gente discutir, não é verdade? Claro, é necessário, não é nem isso bom, que eu acho legal, assim, porque eu vejo assim que às vezes é muito difícil num grupo você discutir escrevendo.
Sim, minimamente impossível, né? O legal é assim, sim. a gente pesquisar, a gente, olha, achei isso, mas achei esse contraponto aqui, porque cada um tem, tipo assim, é interpretação, né? Cada um tem um ponto de vista e vai defender conforme os seus interesses o tema. Esse Exatamente. eu faço. A área tributária é complicada, é pura interpretação, é de ponta a ponta interpretação. Quantas vezes eu já não caí em discussão ali no LinkedIn, algumas postagens, ou mesmo no grupo de WhatsApp, por pura interpretação, né? Eu já trouxe uma vez um assunto Certo, é polêmico lá, que verdade. rendeu uns 50 comentários, falei, vou ser bombardeado aqui. E esse é um grande problema em relação às entradas, porque elas são totalmente interpretação. Muitas empresas, Uhum, muitos tributaristas estão no seguinte sentido: uh, a discussão é sobre as notas de saída, ponto. Então, não vou nem olhar para as notas de entrada. Eu atendi uma empresa recentemente nesse sentido, me pediu ali uhum, para analisar o processo dela e fazer as correções ali para aplicação das novas regras. E na nossa estimativa, tudo ali, a gente estava falando, conversando com eles, e eu falei, como que vocês vão tratar a nota de entrada? Ele falou, Vinícius, não mexe. Eu falei, mas vocês têm certeza? É decisão da empresa. Não, temos certeza. A decisão foi somente para as notas de saída. Foi o valor de uhum. receita e incidência do PIS e COFINS. E aí eu trago o meu contraponto. Né? O meu contraponto é um pouquinho embasado. Eu entendo assim, a regra, vamos falar do jargão popular, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Não tem essa conversa. Eu acho que se você tem uma mudança de incidência na sua nota de saída, essa nota de saída, para alguém, ela vai virar uma nota de entrada. Na maioria dos casos, na maioria dos cenários. E aí você Sim, traz a sim. base legal. Você tinha uma INA 404 de 2004, que ela falava que tudo aquilo que era custo me dava a sujeição de eu formar base de cálculo para tomar crédito de PIS e COFINS. E ela tratava Uhum, claramente, lá, se não me engano, no artigo 8º dela, do ICMS. Então, fala que o ICMS é custo, se ele é custo, ele forma base de cálculo para mim tomar crédito de PIS e COFINS. Assim como o IPI acontece entendi. quando você compra para revenda. Na IN que Uhum, revogou a 404, que é a 1911, a Receita Federal fez o quê? Tirou esse texto. Deixou num vazio. E aí traz meu contraponto, né? Vinícius, tem que então para todas as empresas diminuir meu crédito? Porque se você diminui o crédito, você aumenta o uhum, custo da mercadoria. Tem que tomar. Qual que é o impacto para a empresa disso? Eu estou diminuindo o meu crédito, então o meu custo líquido do produto ele passa a ser maior. Então por isso que a empresa não quer olhar muito para essa situação da entrada, justamente uhum. para não ter esse aumento de custo. Imagina uma empresa que fatura na casa dos seus, sei lá, vamos botar 10, 15, 30 milhões por mês de mercadoria. Qual que é o custo da mercadoria vendida dele, né? É zero, Uhum. paga, sei lá, 2, 3% de diferença no final. Mas quanto que é esses 2, 3% como custo? Como análise ali do controle da empresa. Então, isso gera uma mudança, um critério. Mas, o meu ver, se o seu fornecedor já está destacando na nota uma base que tem lá as tags específicas de PIS e COFINS que está reduzida, eu entendo que você deveria observar isso na entrada. O tratamento disso é no IVA? Perfeito. Não é no IVA, não é somente no IVA, né? Você tem todo um cálculo ali na Fórmula 320 para aplicar essa condição. Então, não é Sim, tão simples como sim. Não é tão criar o simples IVA e assim. falar. É o que o pessoal fala, tudo vai muito no IVA, né? Vou lá, o IVA frete Tudo segue parece que é a aqui. solução, né? E não é. Assim, pode ser necessário criar IVAs específicos para essa situação? Eu entendo que sim. Fornecedor A, B e C, ele não está reduzindo a base de cálculo, então eu vou tomar crédito cheio. Fornecedor C, D e Certo. E, ele está reduzindo a base dele. Se eu quiser ser conservador, eu já crio um IVA para tratar esses caras aqui. E aí, obviamente, a gente trata isso Não, na forma. perfeito. Tá. E aí eu queria, assim, trazer, tipo, sair um pouquinho do aspecto tributário e ir para um aspecto assim, o que que eu estou provocando, assim, trazendo esse assunto de pessoas que nós não somos advogados tributaristas, né? E a gente vê muitos advogados tributaristas falando desse tema. Sim, E à medida quando você trabalha com soluções fiscais, não adianta você prover uma solução de um negócio que você não conhece, perfeito, né? Porque perfeito. você pode cometer a gafe e daqui a pouco de estar oferecendo uma coisa numa empresa que ela é monofásica, por exemplo. Perfeito. Alguém que tem uma solução e aí você vai chegar
e daqui a pouco a pessoa não sabe, porque assim, às vezes muito do conhecimento de negócio fica na mão de quem provém soluções fiscais, né? Sim. Porque a empresa está acostumada tanto a apertar botão, uma coisa, ou depender de um terceiro para consultoria, que ela não tem aprofundado o conhecimento. E aí imagina daqui a um tempo ela receber uma autuação. Como vai ficar, né, a visão do seu trabalho, né, da sua credibilidade, né, profissional em relação de prover uma solução que não está aderente ao que a legislação, né, do que é correto se fazer, da interpretação mais adequada. Sim. E o que eu vejo hoje, pela tendência de simplificação, né, que cada vez mais soluções como a própria SAP, que são, né, produtos que a gente trabalha, elas têm trazido soluções mais core business, né, ou seja, direcionado para aquilo que atende a maioria dos clientes. E aquilo que é mais específico, ela está deixando à mão dos consultores, né? Perfeito. E está mudando um pouco o nosso campo de atuação, porque eu sou das antigas, né? Não vou dizer você, né? Porque eu vejo que, assim, quando eu iniciei um consultor, assim, mosca branca, como a gente diz, era o cara que sabia configurar de N maneiras, fazer as coisas de formas diferentes. Esse cara era o diferencial, porque sabia direcionar uma configuração de N formas, e atender aquele cliente. Então, quanto mais complexa uma configuração, que ele conhecia profundamente, enfim, ele se diferenciava, se destacava. Hoje a gente tem vários aceleradores, né, de configuração, e cada vez mais a gente faz menos. Sim. E se a gente não se diferencia de alguma forma, o nosso trabalho acaba sendo substituído. E aí o que entra dentro desse aspecto é a questão humana, né? O que não substitui o nosso trabalho? É um feeling, essa questão de interpretação, de conhecimento, de orientação, né? Olha, entendo o teu ponto de vista, mas eu, por exemplo, se chegar nesse cliente seu que falou, não quero nota fiscal de entrada, mas deixa eu botar meu ponto de vista aqui para você avaliar, enfim, e aí acaba gerando uma confiança, porque trabalha olho no olho, é questão de confiança, isso gera muito negócio também, né? E a pessoa se sente mais tranquila quando ela percebe que você não conhece só de tecnologia. Eu até fiz uma postagem esse dia que diz que tecnologias e negócios, eles andam juntos, né? Hoje não estão mais separados, não tem mais aquela, eu sou consultor, sei debugar, sei configurar, sei fazer isso, sei fazer aquilo, e negócio, o cliente que me explique. Não é mais assim. Então, eu queria a tua visão em relação a essa minha percepção, se é a mesma que a sua, e o que você vê de diferencial em relação a esse ponto. Eu tenho a mesma percepção que você. Na verdade, minha carreira e a sua também fala isso, né? Nós dois éramos área fiscal, efetivamente. Você passa para a área tecnológica. Por que isso? Porque hoje, assim, eu brinco muito com as pessoas que conversam, às vezes jovens que a gente tem contato ali, eu falo bastante, gente, olha para a tecnologia. Seja qual for a área que você for trabalhar, olha para a tecnologia, porque a tecnologia hoje está enfincada em cada área, não tem como desvincular isso. Então você traz a necessidade de quem é o usuário entender do funcionamento do sistema, entender como que é ali o core básico, como que é o processo, né? Eu falo muito de processo sempre. As pessoas esquecem de delimitar e determinar processos. E aí ela quer uma inovação tecnológica sem ter o processo formado, sem ter o desenho daquele processo. Sim. Quero apertar um botão sem saber quais botões onde tem que apertar, ou qual processo tem que chegar para apertar aquele botão. Então, eu bato muito na tecla isso com o usuário. Quando você vem para o consultor, a visão é outra. O cara sabe como que funciona o sistema, sabe debugar. Eu lembro que tinha um consultor, quando eu era usuário, sempre falava, eu quero isso aqui, fulano. Falei, Vinícius, se quiser eu faço chover no SAP. Ele sempre falava isso, toda reunião que tinha uma demanda para ele, eu faço chover no SAP, porque dá para fazer realmente de tudo. Mas não adianta você chegar para uma empresa hoje e falar que dá para fazer de tudo sem entender um pouco do negócio. Vou dar um exemplo, passei um exemplo. É uma determinada empresa gigante da área alimentícia, a gente estava fazendo um levantamento de... Ixi, só travou para mim? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Você tá travou agora, não sei se fui eu ou se foi você, mas agora voltou. Aqui tá tranquilo. Então, nesse levantamento de requisito, uma empresa de alimentício e eu fiz uma outra empresa metalúrgica. Ambas empresas, na sua área fabril, ela consome detergente para lavar a mão dos funcionários. Tudo bem? Isso é necessário para entrar e sair da fábrica metalúrgica e para entrar e sair na fábrica alimentícia.
Qual que é a diferença? Qual que é a necessidade? Com a fábrica alimentícia, toda a questão de higienização é prioritária, é obrigatória. Logo, aquele sabão que ele usa para lavar a mão para entrar na fábrica me dá direito de PIS e COFINS. Diferentemente do cara da metalúrgica, que ele usa o lavar a mão para higienizar as mãos, não é um caráter obrigatório. É uma necessidade de higiene básica, não é esse ponto, mas do ponto de vista tributário, é o mesmo produto que dá para uma empresa não vai dar crédito, para outra empresa vai passar a dar crédito. Se o consultor não conhece isso, está implementando uma solução fiscal, uma solução de automatização de algum processo, ele precisa conhecer desse negócio para lembrar quais os pontos que ele vai ter que observar no seu produto. Então, tem essa necessidade, sim. O consultor, o técnico, ele tem que falar que segmento é esse, que empresa é essa, que produto que ele trabalha. Ele não pode, hoje, só sentar atrás do computador e pensar em algo que é fixo para um modelo de negócio. Hoje, nós temos muita variação. Perfeito. E quanto você mais trabalha com as empresas, mais inovação e mais diferenciação você acaba vendo. Tem coisas assim que até hoje eu acabo aprendendo. Não sabia. Por exemplo... Não, fiscal não tem essa coisa assim, eu já sei tudo, sou master. Não existe isso, né? Com todo o meu conhecimento que eu já tenho, minha bagagem, tudo, peguei essa mesma empresa alimentícia e ele me trouxe uma questão de ter ou não crédito sobre a aquisição de leite. E leite é uma matéria-prima grande nessa empresa. E eu olhei e falei, nossa, o que eles estão demandando? Na verdade, eu não era consultor ali. Eu fui apoiar uma outra consultora que estava atendendo essa empresa. E eu parei no meu raciocínio básico, ou é matéria-prima, tem crédito, não é matéria-prima, não é insumo, não tem crédito. Você vai para essa regra geral. E aí eu fui entender, falei, não, mas espera aí, se o cliente está batendo muito na tecla, tem alguma coisa. Voltei para o cliente, falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, depende do produtor rural, se ele vai querer ou não um benefício. Se ele quiser o benefício na hora de emitir a nota dele, eu não tenho direito a crédito. Se ele descartar o benefício dele, eu tenho crédito. Então, assim, você vai aprendendo. Então, o técnico, o cara que é do TI, que está lá na linha de frente, principalmente os funcionários que estão na linha de frente com a área de negócio das empresas, ele precisa parar e falar, peraí, antes de todo aquele checklist de levantamento de requisito, qual que são os requisitos de negócio da empresa? Qual é o produto que ela vende? Qual que é a forma, para quem ela vende, de quem ela compra? Tudo isso tem uma relevância muito grande para você até orientar. Hoje, a gente fala muito de JB Tax, né? Você vê muitos consultores criando os grupos, criando a JB Tax padrão dentro que vem da SAP. E aquilo muitas das vezes não atende o negócio, porque tem uma especificidade, tem algo detalhado. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe, Karen? Os consultores têm que arregaçar um pouquinho mais a manga e vai ter que voltar lá para o chão de fábrica e entender como que funciona essa empresa. Qual que é o formato dela. Tem mais interesse em incorporar mais na questão do negócio e do local que ele está trabalhando. Isso é verdade. Exatamente. E faz muita diferença, né? E é onde você não consegue ser substituído por qualquer outro sistema, porque está na onda de automação, né? De conectar soluções. Exato. Mas uma coisa que não tem como ser substituído é essa questão de interpretação, de consultoria, de fato, né? E de apoiar o cliente. Porque muitas vezes, quando a gente faz o levantamento do projeto, independente da forma que for feito isso, não se lembra todos os detalhes. E onde é que a gente vai descobrir isso? Vai descobrir isso quando está lá na produção. Na prática. Né? Olha, teve esse cenário aqui que não foi previsto. A gente sempre culpa a empresa por não ter lembrado, mas a gente também não provoca a discussão. Parece que muitas vezes as pessoas fogem de criar uma integração. É como se eu fosse me comprometer, mas no final das contas, se aquele cliente está tendo um problema em produção, o problema ainda continua sendo meu, porque eu estou provendo o suporte daquela solução. E vai ter que atender. Ela vai ou não me recomendar. Exato. Né? Então faz muita diferença. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui só. Eu não gostei muito, mudou, parece o Instagram, não consigo ler bem o que as pessoas escrevem. O Eduardo escreveu, pois não é um mundo de maravilhas de Alice, verdade, principalmente quando a gente fala, né, da área fiscal. E a tecnologia tem que ser aplicada ao negócio, não é o negócio que se aplica à tecnologia. Gustavo, obrigado, isso é muito verdade. E fico feliz assim, que algumas pessoas estejam percebendo isso, embora eu vejo que algumas fogem da discussão, né? E eu queria, assim, imagino que você também, poder incentivar as pessoas a criar um perfil mais colaborativo. Sim. E mais discussão, né?
embora a gente trabalha a gente trabalha com soluções fiscais, mas um pouquinho diferente, né? Um segmento um pouquinho diferente, com produtos diferentes. Mas mesmo que a gente trabalhasse com o mesmo produto, imagina o quanto, né, poderia se enriquecer ainda mais se a gente discutisse essas questões, essas orientações, falar até de erros, de acertos, né? Olha o que está sendo feito aqui, que impactou, como a gente pode tratar. Porque o foco em desenvolver o produto, as pessoas parecem estar mais preocupadas. Eu sou o primeiro que tem uma solução aqui, já está tudo pronto. E, peraí. E a primeira variação muito observando. Primeira variação de cenário que eu fico muito avaliando. É que tem várias coisas, tem um ponto que a gente até nem falou, contabilização. Porque assim, a gente tem crédito de agora, a gente tem crédito no passado. Quando eu reconheço, porque também contabilização é uma coisa que pega, contabilidade pega também, porque tu vê que isso aí está tudo relacionado. A gente está falando de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso afeta o SPED ICMS, isso afeta o SPED contribuições. Isso vai afetar o teu contábil. A ECD vai mudar. Você vai ter um reconhecimento contábil de fato ali, uma receita que vai ter uma incidência de imposto de renda e contribuição social dessa receita, porque aí esse crédito, esse benefício, esse lucro que você está tendo ali... E vai afetar lá a ECF também, no final das contas, para te ver como tudo está tudo muito amarrado. Está misturado, assim. Então, assim, a reflexão aqui, claro que se a gente fosse falar a fundo, né? E tem pontos, assim, que, como a gente falou, não tem uma resposta certa. Sim. Não é uma receita de bolo, né? Daqui a receita de bolo vai 3 ovos, farinha, não. Depende do que o cliente quer, né? Depende se ele entrou com processo ou não, né? E se entrou antes do 15 de março ou depois também tem uma diferenciação. Depende se ele vai aguardar esse processo, vai aguardar um AIN, vai entrar com processo administrativo, correr os riscos e fazer retificação. Então, cada uma dessas possíveis caminhos, ele vai gerar uma solução tecnológica diferente. Exatamente. Teve uma moça que comentou aqui, ó. Não sei se foi a moça, eu perdi talvez alguma coisa. Quer ver? Deixa eu ver desculpa, gente, se eu perdi alguma coisa, porque ficou ruim agora para enxergar aqui. O que ela escreveu? Assim, a emissão da nota está dentro de casa. O ponto e a dor é a entrada, pois cada fornecedor vai interpretar de um jeito e vai emitir a nota. Consequência, a entrada com N interpretações diferentes para cada entrada. Então, assim, esse é o grande ponto, né? A grande dificuldade é você entender o negócio e olhar para ele. Para empresas que não tem nenhuma automação, vai na raça, aquele famoso migo e miro na mão, virou um terror. Virou um terror. Porque, assim, no DANF, 90% dos DANFs não traz base de cálculo de PIS e COFINS. Um layout ou outro que eu já vi, mas a grande maioria não traz. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Onde está isso? Está no XML, que é o documento oficial da nota fiscal eletrônica, por exemplo. Certo. De DANF, empresas que recebem nota fiscal de consumidor que não são contribuintes. Então, assim, tem que pensar numa solução e aí sim a pensar qual solução vai me atender melhor. Então, eu tenho, sei lá, trabalho com mercadoria efetivamente, nota fiscal modelo 55. Legal. Eu tenho que ter alguma coisa que vai me analisar XML. Não vou poder ficar pegando 500 XML, joga no Excel, transforma lá o Excel para a letra de XML. Pelo amor de Deus. E ficar olhando as bases de cálculo. Não dá mais para fazer isso. Então, assim, é um desafio? Sim, baita desafio. Principalmente quando não tiver uma normatização. A hora que a Receita Federal vier lá colocar uma IN, vai formalizar, aí eu acho que até... Vai deixar mais tranquilo. Mas enquanto isso... Quem for muito conservador, que quiser já aplicar para a saída e quiser olhar para a entrada, vai ter um desafio olhar para cada XML emitido sem dúvida nenhuma. É verdade. Tem que olhar item a item, é verdade. Não tem jeito. Bem colocado. Tem mais uma pergunta. Eu perdi outra, gente. Perdão, gente. Eu sou cegueta, afirmo. E eu fui tentar ficar olhando aqui e tá... Não sei, para você aparece bem as letreiras, porque para mim tá aparecendo muito claro. No começo não, mas agora deu uma acertada. Soares aqui, ó, 910. Como as soluções fiscais podem auxiliar os contribuintes, partindo do princípio que isso seria um ajuste na base do cliente e implica na mudança no processo. É desafiador, porque é como aquilo que a gente acabou de falar. A gente vai ter que analisar cliente a cliente. Eu vou ter que ter uma solução fiscal que ela abrange a maioria das variações, pelo menos as principais variações. Que ela consiga separar, por exemplo, quais são os produtos monofásicos. Então, vou trazer um exemplo, clientes varejistas, empresas varejistas, atacadistas varejistas, sei lá, supermercados e hipermercados.
O cara vende desde um produto normal, tributação cheia, um alimento, até medicamento hoje em dia. O cara tem lá um segmento de Aí medicamento. medicamento, né? Então, o cara vai ter que ter uma solução robusta para separar aquilo que é monofásico do que não é monofásico, daquilo que tem ST, daquilo que não tem ST, justamente para poder segregar e contabilizar e escriturar de uma maneira mais correta. Então, uma empresa dessa tem um desafio enorme nas mãos. Você pegar um cliente desse, você vai sair aprendendo um monte de coisa, porque é tanta variedade de produto que você vai ficar doido para atender todos os cenários. Diferentemente de uma metalúrgica, que tem ali um processo mais fixo, trabalha com NCM mais reduzido, já tem um processo muito mais simples de atender. Então, assim, não tem jeito, vai ter que analisar negócio a negócio. Não tem como falar, o que você falou, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Negócio, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas aí fica caro. Fica caro. Fica caro porque você vai gastar muitas horas com esse levantamento. E se você não prever isso, você vai ter horas gastas de ajuste, de arrumar o que está em produção, que é pior ainda. É verdade. Então, só para a gente orientar, né, porque foram várias, eu sempre gosto, eu até não fazia isso, eu disse assim, como é importante, né, por isso que eu gosto das outras apresentações também, que eu acho legal fazer um resumo geral, né? Sim. Então, só fazer um recap aqui. Então, existe uma decisão que saiu muito focada no que foi pedido, né? O que foi solicitado? Exclusão da base de ICMS e da base de cálculo do PIS e COFINS. Ponto. Então, o que é ponto claro? É que as notas de saída, onde eu tenho o ICMS destacado, né, eu não tenho mais esse ICMS dentro da base do PIS e COFINS. E aí é uma discussão lá do ICMS-ST que se entende que fica fora. Sim. A princípio está fora. A princípio fica fora porque o que não está dito não tem direito, né? Exato. Então tá no limbo. Então ficou um limbo ali em função de coisas que não foram ditas. Então o que não foi esclarecido? Como fica a nota fiscal de entrada? Não foi esclarecido como eu posso tomar esses créditos, né? Onde eu deveria, né, utilizar esses créditos. Não ficou claro como ficam as outras obrigações, né? A contabilização também é de entendimento, a questão de como eu considero, como eu efetivo esse crédito que eu vou ter direito no extemporâneo. A questão de qual solução utilizar, aqui a gente entendeu que, cara, tem que analisar vários fatores, né? Então, qual é o regime de PIS e COFINS dessa empresa, qual é o regime de ICMS dessa empresa, ela entrou com processo antes de 15 de março, ela entrou depois do processo de 15 de março, ou ela não entrou com processo nenhum, ela tem um perfil conservador, ela tem um perfil mais arrojado, né? O que eu quero dizer com isso? Ela necessita a caixa agora, então ela vai tomar os riscos necessários, vai entrar com o processo administrativo, vai tentar o crédito agora. Então, todos esses fatores, eles vão fazer parte do trabalho que eu vou fazer. Então, o que eu sempre falo, e até assim eu acho difícil, e às vezes a empresa não quer pagar, né, as consultorias não querem pagar, é a questão do assessment. Sim. Mas é um assessment, é algumas perguntas, alguns questionamentos que direcionam como eu vou realizar aquele trabalho. Perfeito. Deixa eu ver a pergunta aqui. Do Rodrigo, olha, né? Rodrigo. Uma dúvida, existe alguma expectativa da Receita Federal lançar uma NT para alterar alguma coisa na nota fiscal? Visto que a exclusão não tem campo definido no XML, mas tem ficou definição cortado nos registros CC e no C170. Na verdade, assim, vamos falar de XML hoje, na prática, não teria que ter nenhuma alteração. Você faz a alteração na sua price, ela passa a ter uma base diferenciada, né? E nessa base diferenciada você vai levar para o XML. Então, em tese, você não vai ter nenhuma tratativa de alteração do XML. Não preciso ir lá e falar, eu tenho base cheia de 1.000, tirei 180 e vou ter 820. Não é isso. Na prática, eu só vou ter lá a base de PIS e COFINS, a CST de PIS e COFINS, o valor de PIS e COFINS. Nada muda. Mas isso, eu acho que ele está se referindo... Vinícius, sabe o quê? Da nota técnica, né? Da nota técnica. Agora você porque assim, quando tu pega o manual do contribuições, ele está direcionando assim, tu vai fazer uma revisão item, por exemplo, lá ele define que dependendo do registro que você entrega na obrigação, as retificações que você vai ter que fazer. Então, se você entrega o C100 e o C170, você tem que botar lá aquele valor do ICMS que você está retirando como crédito como um desconto. Não precisa mas isso é para o uso extemporâneo. Mas não precisa mais. Não precisa mais. Assim, até assim, teve muita gente que
que até então era isso, tá? Então, vamos falar que até meio de maio ainda era isso. Você colocaria no campo de desconto ali desses registros o valor do ICMS, mas hoje não é mais isso. Então, você vai para a obrigação acessória, você vai levar a base, o valor da base do PIS e do COFINS já é reduzido. Então, é uma nova regra que você já aplica como você chega no valor da base de ICMS. Então, assim, qual que é a minha base de ICMS? É 100. A base de PIS e COFINS vai ser 82, 88, vamos falar uma regra geral aqui. Sim, tu não teria que estar declarando isso em desconto, né? Exatamente. Mas se tu olhar o manual que está ativo agora, ele continua com essa orientação do desconto. Exatamente. Tem uma outra pergunta ali da Tatiane. A grosso modo, o conceito... Ela vai falar do valor... essa aqui é uma discussão interessante. Sim. Se eu estou reduzindo o valor do meu imposto, deveria afetar o valor do produto final? Eu vou te falar que, a princípio, não. Por que não? Eu vi que... Foi aquele comentário que eu dei lá no início, né? A formação de preço, ela não mudou, né? PIS, COFINS e ICMS são impostos embutidos no preço do produto. Eles são calculados em conjunto para você chegar no valor bruto. Então, uma coisa, daqui para frente, vai ser uma coisa valor de produto, outra coisa base de imposto. Que base de ICMS vai ter as suas variações e base de COFINS também vai ter. PIS e COFINS vai ter suas variações também. Então, antigamente, você podia ter uma referência. O valor do produto é o valor da base de PIS e COFINS. Daqui para frente, tudo muda. Como você já tem variações para ICMS, sei lá, uma despesa, algo a mais, um frete que você cobra ali, que vai somar na sua base de ICMS, você vai ter deduções da sua base de PIS e COFINS daqui para frente. Como já entra os descontos hoje, né, os descontos incondicionais, eles já reduzem a base de PIS e COFINS, assim como ICMS e IPI, você vai ter uma outra redução que é do ICMS. Então, assim, a formação de preço, ela não mudou, né? Qual que é o impacto que a gente comentou ainda durante ali, não sei se talvez a Tatiana não pegou. Na entrada, você tem uma variação do seu custo de produto. E aí você tem um crédito menor com aumento de custo, caso você aplique a mesma regra. Perfeito, perfeito. Mas é legal o pessoal estar interagindo, porque, né, há um interesse em relação ao tema e eu gostaria, assim, e até já vou provocar aqui, que caso você tenha, né, algum tema, porque assim, eu vou vendo os temas, né, os assuntos que estão em destaque, e vou dizer assim, vou chamar o Vinícius, vou chamar, né, o Pagote vai vir aqui de novo, que eu convidei para ele falar do tema, vem o Renan, e eu acabo chamando aquelas pessoas que eu tenho mais contato e que eu sei que vão topar falar sobre o tema, que se sentem confortáveis, né? Mas talvez tem tantos outros que as pessoas, às vezes, né, poderiam vir aqui discutir e falar também. Começou a sessão de perguntas, vamos ver outra aqui. Entrei um pouco depois, poderiam falar novamente sobre os aspectos de entradas que você... Assim, é Davi? Davi, acho que é Davi, né? Davi ou Davi? Eu não sei, pois eu fico com medo sempre de errar o nome das pessoas. Essa live aqui, ela vai ficar gravada aqui, eu vou até depois subir ela no YouTube, tá? Para vocês depois revisarem, assistirem ela de novo, tá? E aí poderem pegar aqueles pontos que vocês acabaram perdendo, tá? Pra gente não acabar, acho que não repetindo, né, as mesmas coisas que a gente já falou aqui, minha opinião. Já tá quase 1 hora aqui também, né? Passou rápido. Muito rápido. Sempre as conversas que são muito boas passam muito rápidas, assim. Eu sumarizei bem os pontos que a gente falou, tá tudo certinho? Sim. Ai, Davi, ó. Tá bom, Davi. Acho que foi isso, né? Ficou faltando alguma coisa? Alguma coisa que você queira comentar? Não, foram a gente passou por todos? Passamos por todos. Falando dos modelos, falando dos cenários, dos desafios de entender cada cenário, tá tudo... Os riscos para a empresa, assim... apesar de ser área técnica, vai ser um consultor ali para a empresa, não tem jeito. Como você disse, né? Se precisar de caixa agora e a forma de fazer caixa é com esse formato... Pode ir para outro caminho. Exatamente. É verdade. Não vai ter jeito. A gente vai ter que dar a melhor prática, né? Como a gente fala com o SAP. As melhores práticas do SAP é isso daqui. Você quer seguir? Não, quero um Z aí nesse lugar. Eu já vi Z. Aí é o caminho que o cliente definir, mas sempre com a gente dando orientação de qual que é o melhor caminho e os riscos, né? E, tipo, quais são os pontos positivos e quais são os riscos que ele pode estar assumindo. Perfeito. Gente, isso faz muita diferença para o trabalho de vocês. A gente teve uma boa audiência aqui na live hoje. Eu queria agradecer a cada um de vocês estar aqui com a gente de novo, tá?
Agradecer o Vinícius também, porque o papo foi muito bom, você sempre fantástico, arrasa nos temas. Eu já tô com outro assunto aqui que eu queria também tratar. Tá aqui, ó, correndo de volta. Mas vamos com calma. Semana que vem, como eu vou estar trabalhando, viajando, eu não vou fazer live, eu vou só fizer na última hora, aviso vocês, tá? Mas dia 20 vai ter do Fábio Pagotti, tá? Falando aí, né, para consultores que estão mais na área de tecnologia, entender um pouco o que é esse direcionamento da SAP em relação ao Calculation View e CDS Views, tá? Então, quem tiver interesse pode participar e agradecer. Quem perdeu, pegou a live pela metade, pode assistir, ela vai estar disponível de novo. Vinícius, muito obrigada mesmo e boa noite a todos. Valeu, tá bom? gente. Obrigadão, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até.